Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os irmãos aí da nação Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. O telefone está aí, 99 e o telefone 99-152-0454. Meu e-mail, Henrique LHAS, que são as iniciais do meu nome, @hotmail.com. Este telefone também é o WhatsApp. Colabore conosco para a divulgação desse trabalho, dando aí um like, se inscrevendo no nosso canal. Divulgue o link desse vídeo para outros também. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos, subsídios para a lição escrita, nós enviamos para você gratuitamente em PDF e em PowerPoint. Neste trimestre estamos estudando a terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O comentarista da Betel deste trimestre é o pastor Alex Cardoso. Nós já estudamos a lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e não a si mesmo. A lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. A lição 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. E hoje vamos estudar a lição número 5. O verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Então vamos ver aí a ilusão do homem que depende da sua própria força, que confia em outros homens, ao invés de depositar totalmente sua confiança em Deus. Triste é o homem que confia na sua força física e não na espiritual. A fonte da autoridade é Deus. A fonte do autoritarismo é Satanás. É o pecado que está no homem. Então, para o verdadeiro discípulo, Jesus é o nosso exemplo. É o nosso alvo, o nosso objetivo. E nós vamos refletir o amor de Deus. Então, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E nós vamos transmitir esse amor a todos. Vamos olhar para todos como ovelhas que precisam de ajuda. E nós estaremos assim cumprindo o propósito de Deus. Vamos ver o textuário da lição. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Então veja que o Espírito Santo veio morar em nós. Agora, nós somos o quê? Vaso de barro, contendo um tesouro espiritual, contendo a presença poderosa de Deus, do Espírito Santo morando em nós. Somos templo do Espírito Santo, morada de Deus na terra, tabernáculo de Deus na terra. Onde nós estivermos, Deus está ali, presente através de nós. E o Espírito Santo que mora em nós tem todo o poder que é necessário para ajudarmos a todos. Não existe maior poder. Pode-se juntar todas as bombas atômicas, todas as armas que os homens inventaram. Nada disso é superior ao poder do Espírito Santo. Nada pode barrar o poder do Espírito Santo. Nada pode impedir Deus de agir. Não há força no céu ou na terra, em parte alguma, superior à do Espírito Santo. E tudo isso mora em nós. Veja só, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Por isso mesmo Jesus disse: vocês vão fazer maiores obras do que esta. Verdade prática. O exercício de um discipulado saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus para que o propósito do Senhor seja cumprido. Então veja que sempre nós temos que ter em mente, tudo isso vem de Deus. O poder emana de Deus. Então age, passa através de nós
Se nós não formos lá ajudar as pessoas, falar com as pessoas, abençoar as pessoas, orar pelas pessoas, não vai acontecer. Então nós precisamos ir, precisamos transmitir esse amor, abençoar as pessoas. Não existe como separar o evangelho escrito, as palavras, do poder de Deus. Jesus disse aos entendidos, aos sábios, né? Aos religiosos, aos que se achavam representantes de Deus: vocês estão errados porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não tem como dissociar uma coisa da outra. O Espírito Santo é Deus e todo o poder vem daí, do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus deve estar unida ao poder de Deus, não tem como separar. Mas sempre devemos saber, nós somos apenas os instrumentos, né? Eu costumo sempre dizer que eu oro pelos doentes, enfermos, recebi do Espírito Santo dons de curar. Então, eu sempre digo, olha, eu sou o bisturi, agora o médico é Jesus. Então, eu sou apenas o quê? O canal, o instrumento que Deus usa para curar as pessoas. Mas eu, de mim mesmo, não posso fazer nada, apenas tenho que ir, pregar, ensinar, ministrar, orar para as pessoas. Aí quem faz é Jesus Cristo através do Espírito Santo e seu poder imenso, que reside em mim, reside em você. Por melhores que sejam as qualidades humanas, por mais forte que seja o ser humano, ele jamais conseguirá fazer o que Deus faz, dizer o que Deus diz, realizar o que Deus realiza. Deus é o Todo-Poderoso. Deus está presente em toda parte. Deus sabe, conhece todas as coisas. Então o homem é um fraco quando ele não se submete a Deus. O homem pensa que tem alguma autoridade baseada em homens, mas a verdadeira autoridade vem de Deus. Textos de referência: Josué 7. Nós vamos ver do versículo 2 ao versículo 5. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então vemos aí uma grande falha, né, de Josué ao escutar os espias que disseram: são poucos, não precisa levar todo o exército. Aí uns 2 ou 3.000 homens está bom demais. Para que ficar cansando o exército todo? Veja bem que Josué então escuta aqueles homens, ao invés de consultar a Deus. Quem tinha que dizer com quantos homens era para ir é Deus. Talvez Deus dissesse que era para ir só uns 1.000 ou 500, só não tem problema. Porque quem venceria a guerra é Deus. E Josué deveria ter aprendido isso, já que conquistaram, né, Jericó, e quem derrubou o muro foi Deus. Então veja, muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa, projetar alguma coisa, às vezes nos baseamos em nossa própria sabedoria, em nossa experiência, mas quem faz é Deus. Quem tem autoridade é Deus, quem tem o poder é Deus. Então quem tem que estar à frente é Deus. Nós vamos colaborar com Deus, mas não somos nós que temos o poder e a autoridade para realizar. Então havia pecado ali entre o povo de Israel, e Deus vai dizer então para Josué que eles perderam a batalha devido ao pecado. E Deus vai dar uma estratégia, né? Uma
estratégia vencedora a eles e facilmente então eles derrotam os exércitos de Ai. Então em todas as nossas lutas, todas as nossas guerras, nós temos que ter a estratégia de Deus funcionando para tudo dar certo. Deus não olha para a aparência do homem, Deus olha o coração do homem. E a vitória sempre vem pela obediência a Deus e sua palavra. O êxito vem de Jesus Cristo. Sempre a força vem de Deus. Quem nos fortalece é Jesus Cristo. E sempre só Deus pode exaltar o homem. O discipulador sempre deve depender inteiramente e unicamente do poder de Deus, da presença de Deus, da autoridade de Deus. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, a ilusão da força humana. Tópico 1, subtópico 1, corpo físico. Tópico 1, subtópico 2, a alma. Tópico 1, subtópico 3, espírito. Tópico 2, autoridade e autoritarismo. Tópico 1, subtópico 1, a fonte da autoridade. Tópico 2, subtópico 2, o engano do autoritarismo. Tópico 2, subtópico 3, Jesus é o exemplo. Tópico 3, o verdadeiro discípulo. Tópico 3, subtópico 1, ama e cuida da igreja. Tópico 3, subtópico 2, preserva as ovelhas. Tópico 3, subtópico 3, cumpre o propósito divino. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. Vamos ver a introdução da lição que diz: as promessas e garantias de Deus a respeito de conquistas e de que está com seu povo não eliminam a necessidade de constante vigilância, oração, humildade, cuidado para agir de acordo com os princípios bíblicos e consciência de que somos falhos e limitados. Então veja, existem as promessas de Deus, promessas bíblicas, e muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa já pensando assim: não, vai dar tudo certo, não preciso de orar, não preciso de jejuar, não preciso de estudar a Bíblia, eu não preciso estar em comunhão com o Espírito Santo, eu posso estar vivendo de qualquer maneira, não tem problema, vai dar tudo certo, eu sou sábio, entendido, tenho experiência, eu tenho diploma. Mas veja bem, temos que estar sempre na dependência de Deus. Temos que estar sempre confiando em Deus, com a fé em Deus somente. Sempre submissos a Deus, sempre em oração, em jejum, sempre nos humilhando diante de Deus, estudando a palavra de Deus, estando em comunhão com o Espírito Santo, porque nós temos que saber que nós somos falhos, nós somos muito limitados. Tópico 1, a ilusão da força humana. Ai, ou Aia, ou Aiate, era uma cidade ao oriente de Betel e junto a Bet-Aven, próxima a Jericó, e a segunda cidade tomada na invasão de Canaã, a terra prometida. Seu nome traduzido é Monte de Ruínas, podendo significar que ela se tornaria. Após conquistar Jericó, uma cidade forte, os hebreus acreditaram que nada mais seria impossível. A subestimação do inimigo, aliada à desobediência, os levou à derrota em um lugar onde venceriam. O bom discipulador é aquele que confia em Deus, não em si. 2 Coríntios 12:10. Aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender de Deus. Você veja no mapa aí a cidade de Ai, onde se situava. Então você vai ver que tinha Jericó, um pouquinho acima Gilgal e um pouquinho acima aí Ai. Então você vê aí o mapa, toda a estratégia montada por Deus. Josué foi obedecer então depois, mas aí eles estavam em pecado, e devido a este pecado, de Acã, que roubou ali a capa babilônica, e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Você vê Josué 7:21 falando sobre isso, a cobiça então de Acã. Então veja, 2 erros fatais. Primeiro, estavam em pecado. Veja, uma pessoa estando em pecado pode prejudicar
a todos, se o líder não estiver em comunhão com Deus, não estiver na dependência total de Deus. Então foi um momento de fraqueza de Josué, um momento em que ele acreditou, confiou nas palavras dos seus espias e aceitou a sugestão dos seus espias, que não tinham a mesma comunhão que ele com Deus, não tinham a mesma intimidade com Deus. Ele não consultou a Deus, não orou primeiro, tomou a sua decisão na sua própria cabeça, confiando na sua própria força, no seu exército, confiando em homens. Veja só. Então foi um momento de fraqueza muito grande, um momento de falta de comunhão com Deus, um momento de soberba, um momento de orgulho, deixou de consultar a Deus. Então, 2 erros fatais. Havia alguém ali em pecado, e ele não sabia, e também a sua falta de confiança, de dependência, de humildade diante de Deus para consultar a Deus primeiro. Então, essas 2 coisas aí foram responsáveis por morte de israelitas que não precisavam ter morrido. Foi responsável também por muita gente do povo cair no desânimo, no desespero, da tristeza. Veja só, causou um prejuízo muito grande. Então, diante da grande vitória que tiveram antes, na queda dos muros de Jericó, Deus estava ali, mostrando seu poder, sua força. Tiveram então a grande vitória, mas esqueceram o principal. Antes, foi Deus que disse o que era para fazer, orientou tudo e esteve presente. Agora, eles vão à Ai, mas confiando na palavra de homens, na análise de homens, confiando em sua própria força e não em Deus. Temos que depender exclusivamente de Deus. Tópico 1, subtópico 1, corpo físico. O maior engano já cometido por grandes personagens bíblicos geralmente está relacionado à confiança em suas próprias forças, como foi o caso de Sansão, que acabou morto, Juízes 16:30, ou ao tamanho de seus recursos, como foi o de Davi, 1 de Crônicas 21. Ser forte de acordo com a Bíblia não significa ter um porte físico avantajado ou ter um grande exército, mas ter confiança plena em Deus e obedecê-lo em qualquer condição. Os hebreus caíram por se acharem mais fortes que os homens de Ai. Então veja, quem confiou muito na força física, olha aí o exemplo de Sansão, como é que ele acabou? Ele perdeu a intimidade com Deus, ele perdeu a santificação, desobedeceu a Deus, tocou em cadáver, prostituiu-se, casou com mulher estrangeira, então fez tudo de errado, estava em pecado. E quando o homem se afasta de Deus, não confia em Deus, mas na sua própria força, acaba então em grande prejuízo. No caso de Sansão, acabou em sua própria morte, depois de sofrer terrivelmente na mão dos inimigos. Também o homem não deve confiar em suas riquezas, como foi o que aconteceu com Davi, com Salomão. Veja só, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que cometeu pecado terrível, adultério, assassinato. Imagine, um homem de Deus, e toda a sua família pagou caríssimo por isso. Vemos aí Salomão, um homem a quem Deus deu grande sabedoria. E como acabou? Na idolatria. Veja que coisa impressionante. Um homem com a riqueza imensa e acabou na idolatria. Veja, é uma coisa terrível quando o homem passa a confiar em si próprio e não em Deus. Como aqui estamos estudando a 3ª epístola de João, podemos ver aí, um homem que confiava e dependia de Deus. Gaio, um homem que confiava em si próprio. E Diótrefes, um homem arrogante, um homem que pela força se tornou ali um ditador. Então nós vemos em Diótrefes que ele precisava humilhar os outros para ele se sentir forte.
precisava difamar João para que ele tivesse a fama, para que ele conquistasse as pessoas. Tópico 1, subtópico 2, a alma. A alma é formada pelos sentimentos, conhecimento e emoções. Uma alma abatida conduz a pessoa à derrota. Uma alma confiante em Deus leva à vitória. Salmos 25. Aqueles que confiam em sua condição intelectual privilegiada, Deus diz que eles certamente serão confundidos. Paulo ressalta que Deus zomba destes, escolhendo as coisas loucas para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, 27. Um homem rico disse à sua alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Lucas 12, 19. Acreditando que seu poder e força estavam em seu conhecimento e inteligência em conquistar bens materiais. Mas Jesus o surpreendeu dizendo que ele não tinha poder nem sobre sua própria vida. Lucas 12, 20. Diótrefes se achava forte e poderoso, desejando a primazia, desprezando seu líder João e expulsando o povo da igreja de Deus. Sua alma orgulhosa o tornava reprovável diante de Deus. 3 de João 9, 11. O discipulador, confiante em sua inteligência e conhecimento, cai. Mateus 23, 12a. Então sempre nós temos essa comparação aí, né? Na terceira epístola de João. Sempre Gaio se revelando o homem de Deus, confiante em Deus, submisso a Deus, em comunhão com Deus. E um líder, já Diótrefes, demonstrando ser, então, um homem dominado pelo orgulho, pela soberba, um homem confiante em si mesmo, na sua autoridade própria, que vinha de uma posição de ditador. Aí vemos Jesus mostrando a um homem, né, que confiava em suas riquezas, dizia: eu sou rico, vou construir aqui celeiros, encher de alimentos e vou folgar, vou aproveitar a vida, não preciso mais trabalhar, não preciso depender de mais ninguém, nem de nada. Achava que podia ser então autossuficiente, não precisava mais de Deus, ele tinha tudo que ele pensava, né? Como aconteceu com Nabucodonosor, né? Então aquele orgulho, vem aquela coisa de um homem pensar assim: eu não preciso mais de igreja, não preciso mais de pastor, não preciso mais de escola bíblica dominical, eu agora sou rico, vou cuidar da minha riqueza e de enriquecer mais e mais. E Jesus chamou aquele homem de louco. Diz para ele: se pedir a tua alma agora, o que você tem, para quem será? O que vale aí a sua riqueza? O que vale a sua inteligência, a sua sabedoria? De que vale tudo isso? Se não tiver Deus, isso aí não vale nada. Você pode morrer agora. E aí, o que você tem preparado? Para quem é que você está preparando isso? As coisas materiais vão ficar aí. Então vemos que Diótrefes chegou ao ponto até de expulsar pessoas da igreja. Imagina que coisa terrível. Se sentia o dono da igreja. Se sentia superior a um apóstolo que viveu ao lado de Jesus, conheceu pessoalmente Jesus, que tinha um testemunho de vida cristã, que vivia em santificação, que recebia revelações de Deus. Então Diótrefes estava numa posição de achar que ele era o máximo, era o dono de tudo, né? Tinha um super ego. E quando o homem se exalta, Deus o abate. Mas o verdadeiro discipulador aponta o alto da montanha, mas ele leva consigo os seus discípulos. Ele conduz seus discípulos, quer que todos também cheguem lá. A Bíblia diz: correi. Olha, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós estamos numa grande corrida e nós devemos nos esforçar para chegarmos todos juntos. Tópico 1, subtópico 3 é Espírito. A derrota em Ai era uma lição que Deus permitiu aos hebreus para lembrar que a força deles era o Senhor e não porque eram espirituais. Está enganado quem pensa que, porque ocupa uma posição de destaque, é mais espiritual do que os outros. Jesus advertiu Pedro: Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Lucas 22, 31 a 32a. Então vemos aí no caso da cidade de Ai e a derrota dos israelitas,
devido à sua prepotência, né? Devido a acreditar em si próprios, devido à falta de dependência de Deus, uma falha terrível e devido ao pecado que estava acontecendo ali. Então Deus mostrou a eles, através dessa derrota, que eles deveriam depender de Deus exclusivamente, que eles deveriam confiar em Deus e saber que a luta era de Deus, que a obra era de Deus. Quem deveria estar na coordenação é Deus. Quem deveria orientar, quem dá a estratégia é Deus. E então Josué aprendeu essa amarga lição, vendo ali vários homens tombarem mortos. Nós vemos Pedro, também nessa arrogância, pensando já que era alguma coisa, que era grande, podia até confiar na sua espada que ele arrumou, né? Então Pedro teve esse grande problema, acabou traindo Jesus. E Jesus disse para ele que Satanás pediu. Satanás, vendo o jeito de Pedro, pediu para cirandar com Pedro, pediu para usar Pedro. Jesus estava ali com poder e autoridade sobre aqueles homens, cuidando daqueles homens, para que eles não se perdessem. E Satanás teve que pedir. Veja só. Então Jesus é que não deixou que Pedro caísse realmente em pecado, fosse totalmente destruído. Veja só, tudo está no controle de Deus. E veja que Jesus orou por Pedro. Olha aí, nós temos um intercessor, Jesus Cristo. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então veja que os hebreus, eles achavam assim, nós vamos facilmente derrotar Ai, porque nós já vencemos a cidade de Jericó. Veja, eles não venceram Jericó, quem venceu foi Deus. Isso que o homem faz muitas vezes. Ele acha que é ele que fez, que é ele que conseguiu as vitórias. E aí fica se achando grande, inteligente, sábio, poderoso. E aí, de repente, acontece a derrota. Então, quando o homem se torna um Diótrefes, confiando em si próprio, pisando os outros para subir, para dominar sobre os outros, ele acaba sendo derrubado. Tópico 2. Autoridade e autoritarismo. Deus concede aos seus discípulos autoridade. Lucas 10, 12. Todo exercício de autoridade que sai da vontade de Deus passa a ser autoritarismo. Isto acontece quando o mau discípulo tenta se apoderar e usa a autoridade em proveito próprio, visando apenas seus interesses. A autoridade vem do próprio Deus, como foi ensinado por Jesus, e é usada para o avanço do reino. Mateus 28, 18 e 19. Nunca para sua divisão. Nisso diferem João e Diótrefes, que tinha autoridade e o que era autoritário. Olha, Jesus diz, eis que eu vos dou poder. Olha aí, quem está dando poder? Jesus. Olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus está dizendo, agora eu estou dando poder a vocês de realizarem a obra. Então nós recebemos esse poder e esse poder não é nosso. Nós não podemos fazer o que quiser com isso. Então nós recebemos de Deus. E nós vamos usar em benefício das pessoas. Nós vamos usar na evangelização. Vamos usar em ajudar as pessoas em suas necessidades. Vamos sempre procurar abençoar as pessoas. Então, quando nós usamos a autoridade que Deus nos deu em nosso próprio favor, nós passamos por cima da autoridade de Deus, deixamos de obedecer a Deus, de estar submissos a Deus e vamos fazer aquilo que nos dá a cabeça de fazer. Saímos, portanto, da direção de Deus, saímos da submissão a Deus. Então, quando a autoridade de Deus está em nós, nós devemos usar essa autoridade para que o reino de Deus cresça, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam abençoadas, para que todos possam ver Deus, ver Jesus Cristo, o Salvador. Nunca o poder será usado para dividir a igreja, para separar os irmãos. Pelo contrário,
sempre será usado para unir, para trazer a presença de Deus. Então nós vemos aí que João tinha a autoridade de Deus e Diótrefes tinha o autoritarismo, a autoridade dele próprio, usado aí com violência, sem nenhuma dependência de Deus. Tópico 2, subtópico 1, a fonte da autoridade. Deus é a fonte de toda autoridade, Romanos 13:1. Por esta razão, só é possível ter autoridade se ele a der ao homem, Lucas 10:19. Caso contrário, é autoritarismo. Diótrefes usava de autoritarismo acreditando que conseguiria impor as suas vontades, 3 de João 10, ignorando que a autoridade vem do Senhor. Ninguém tem autoridade para vencer se não tiver a intervenção de Deus, por menor que seja o obstáculo, como era a cidade de Ai. Então nós vemos aí no episódio de Josué que ele, vendo que a cidade era pequena, recebendo informação de que lá havia poucos soldados, ele deveria ter consultado então a Deus, e Deus lhe daria a estratégia correta para vencer Ai, sem nenhum hebreu morrer. Mas veja só que aí houve então uma soberba, um orgulho, houve aí uma decisão própria de Josué junto aos espias, né? Ele confiou então na sua própria força, do seu próprio exército, poderio bélico que ele tinha, e menosprezou o inimigo. Isso é um erro fatal. Nunca podemos menosprezar o inimigo que nós temos. Então Satanás está aí o tempo todo, nos rodeando, tentando de todas as maneiras nos derrubar, nos vencer, atrapalhar a obra de Deus, nos destruir. E aí ele usa difamação, mentira, ele usa engano, ele usa todas as armas malignas que ele conhece tão bem. Então nós temos que estarmos sempre em comunhão com o Espírito Santo, fortes em Deus, confiando em Deus, depositando totalmente a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Então a palavra de Deus nos ensina claramente que toda autoridade vem de Deus, pertence a Deus. Essa é a verdadeira autoridade. Essa é a autoridade que sempre nos leva à vitória. Lembremos-nos de que todo o poder pertence a Deus. Toda a autoridade verdadeira pertence a Deus. Tópico 2, subtópico 2, o engano do autoritarismo. Cristo combateu veementemente o estilo de vida que não estava alinhado aos princípios do seu reino. O autoritarismo é antibíblico. O apóstolo Pedro recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 de Pedro 5, 2-3. Pedro havia sido impetuoso, mas entendeu que na obra de Deus o que rege é a sua autoridade, nunca o autoritarismo. Então veja que na palavra de Deus, a Bíblia, tem aí o rumo certo, tem aí as orientações corretas. A palavra de Deus é como o quê? Uma bússola, né? É como um GPS, é como um manual para nós. Então ela vai nos indicar a direção de Deus, a submissão a Deus, a humildade diante de Deus, a sempre buscarmos e confiarmos na direção do Espírito Santo. Veja, o próprio Jesus Cristo era guiado pelo Espírito Santo. Quer maior exemplo que este? Então sempre a submissão à autoridade de Deus, aos desígnios de Deus, é que vai nos conduzir à vitória. Então Pedro alerta aos líderes que eles não devem servir as pessoas por obrigação ou por interesse financeiro, que não devem nunca exercer sua autoridade por força, com autoritarismo, mas sempre com amor de Deus, sempre cuidando como ovelhas de Deus e não suas próprias. O verdadeiro líder não tem o rebanho como seu, mas sempre se lembra, o rebanho é de Deus.
O rebanho é do Senhor Jesus Cristo. Eu estou apenas cuidando do rebanho, orientando, ajudando, abençoando. Mas o rebanho não é meu. Eu não posso ter domínio sobre ele. Mas quem tem domínio, autoridade sobre o rebanho é Deus. Eu apenas me submeto e sirvo a Deus para ajudar a este rebanho. Pedro demorou um pouquinho, mas aprendeu. No início, ele queria agir como autoritarismo, mas depois ele aprendeu a ser um líder. Ele aprendeu a andar na frente, conduzindo o rebanho a Jesus Cristo. Ele aprendeu que ele era apenas uma pedrinha na grande construção, no grande edifício que é a igreja. Então a verdadeira autoridade ela não pode ser imposta de cima para baixo, aí amassando as pessoas, humilhando as pessoas. A autoridade vem de Deus para levantar as pessoas, conduzir as pessoas a Deus. Olha só, nós vamos ajudar as pessoas a chegar em cima. Nós vamos treinar, orientar, ajudar as pessoas sempre a crescerem, não humilhando essas pessoas, não submetendo essas pessoas ao ridículo. Tópico 2 sobre o tópico 3, Jesus é o exemplo. A liderança de Jesus sempre foi exemplo desde quando chamou seus discípulos até quando esteve perante Pilatos. João 19:11. Antes de sua condenação e crucificação, ele tinha toda a autoridade. Mateus 28:18. Mas não usou dela para escapar de sua missão, que era morrer pelos pecados dos homens. Lucas 23:39. Antes foi submisso à autoridade do Pai. Filipenses 2:8. Jesus é o exemplo de autoridade que atrai. João 12:21. Em vez de autoritarismo que repele, sua autoridade era reconhecida pela multidão que o seguia, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 7:29. Nós vemos Jesus exercendo a sua autoridade desde o momento que começou seu ministério até o final, sempre exercendo a sua autoridade com muito amor, sempre exercendo autoridade junto aos seus discípulos e sempre atraindo a todos a ele. Ele exercia a autoridade de maneira que as pessoas se maravilhavam, admiravam, queriam estar perto dele, queriam estar ouvindo a sua sabedoria, queriam estar ali recebendo também os seus milagres, né? O povo andava, onde Jesus estava, o povo queria estar atrás, queria estar o tempo todo perto, porque aquela autoridade vinha de Deus e o povo reconhecia que ele não falava como os escribas, os fariseus, os seus mestres religiosos, mas a autoridade dele vinha diretamente de Deus. Veja que Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja bem, Deus deu a autoridade total a Jesus para agir como ele quisesse, mas ele escolheu ser servo, escolheu ser humilde, escolheu ser como todos os homens, menos no pecado. Ele se humilhou tanto, foi tão obediente a Deus, reconheceu tanto a autoridade do Pai sobre ele, que ele foi capaz de morrer, e morrer numa cruz, para ser obediente a Deus. Veja que Jesus jamais agiu como um opressor, como um ditador. Foi odiado, perseguido, foi açoitado, maltratado, pregado numa cruz, mas não reclamou, não matou ninguém devido a isso. Poderia ter matado a todos, destruído a todos. Então ele esteve sempre na submissão à autoridade do Pai, ao plano de Deus. Jesus poderia ter se revoltado contra o Império Romano, reunido todo aquele povo, entrado em guerra, destruído os romanos que estavam ali. Veja só, poderia ter feito uma grande revolução. Mas não, ele veio para dar a vida, ele veio para morrer, ele veio para mostrar que o Pai tem toda a autoridade, que o Pai tem um plano perfeito para a salvação. E para isso ele deveria morrer numa cruz. A morte mais violenta, a morte mais cruel, a morte mais humilhante. Jesus passou por isso. Tudo isso por amor. Tópico 3. O verdadeiro discípulo. O discípulo de Cristo cumpre seu chamado em total submissão ao plano de Deus.
O erro de Josué em Ai foi não ter buscado a orientação de Deus. Por isso teve de aprender com a derrota. Toda ação deve ser levada ao Senhor, por mais simples que possa parecer. Tiago 4, 13 a 15. Então veja que o discípulo de Jesus Cristo, ele está sempre em submissão a Deus, sempre perguntando: o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor deseja que eu vá? O que o Senhor deseja que eu fale? Tudo debaixo da orientação de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, guiado sempre pelo Espírito Santo, como Jesus fazia. O grande erro de Josué foi não ter primeiro consultado a Deus, ter se submetido à autoridade de Deus. Ele deveria primeiro conversar com Deus e perguntar: devo ir contra Ai? De que maneira devo ir? Com quantas pessoas devo ir? Então Deus lhe diria para primeiro consertar o erro, o pecado que estava ali. E depois eles sairiam. Aí talvez Deus dissesse então: vai com 500 pessoas só, tá bom demais, já vão vencer. E teriam vencido. Ninguém precisaria ter morrido. Agora, muita gente só aprende depois que apanha, né? Foi o caso aí de Josué. Mas é muito melhor aprendermos sem apanharmos. Tópico 3, subtópico 1, ama e cuida da igreja. O verdadeiro discípulo reflete o amor de Deus pelas almas, ensinando-as a seguir e a servir Jesus. Mateus 28, 18 a 20. O cuidado do discípulo de Cristo é condição essencial daquele que precisa ensinar e conduzir as vidas a Cristo, gerando novos discípulos. 2 Timóteo 4, 2. Josué falhou nisso. O amor precisa ser materializado por meio de ações concretas. 1 João 3, 16 a 18. Diferentemente de Diótrefes, João viveu e morreu praticando o amor, tornando-se conhecido por isso. João 21, 7. Ele é um grande exemplo para todos que desejam êxito ministerial. Soube amar as ovelhas e deter os lobos. João 10, 10 a 16. Afastando-os para bem longe do rebanho. Para ele, poupar o lobo era o mesmo que sacrificar as ovelhas. Por isso, João não ficou indiferente e passivo em relação à postura de Diótrefes. 3 João 10. Então veja, o amor de Deus é perfeito e ele foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Quando nós amamos, nós estamos refletindo esse amor de Deus. Ele vem e nós passamos para os outros. Então vem de Deus verticalmente, nós passamos horizontalmente. Assim deve ser. O amor deve ser demonstrado na prática. Tem muita gente teórico no amor, mas não está demonstrando esse amor na prática. O amor é sacrificial. Nós sofremos para que os outros sejam abençoados. Olha, veja o apóstolo Paulo chegou a dizer: nós empobrecemos para que vocês enriqueçam. Parece que as pessoas estão fazendo tudo ao contrário. Vocês empobrecem para que eu enriqueça. É assim que os líderes estão fazendo. Nós estamos vendo líderes que estão querendo viver como se fossem bilionários. Veja só, milhões e milhões sendo gastos com coisas aí exuberantes, coisas de pessoas muito ricas, enquanto o trabalho missionário, enquanto o trabalho de evangelização está praticamente parado. Não tem dinheiro para nada na obra de Deus, mas tem para carrões, mansões. Uma coisa absurda o que está acontecendo com a igreja, e seus líderes perderam totalmente a noção do que é humildade, do que é servir aos outros, do que é dar a vida pelos outros. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aquele que ama sofre para o bem dos outros, se sacrifica pelos outros, principalmente pela obra de Deus. Então João foi um exemplo de um discípulo cheio de amor, de misericórdia, sempre tentando abençoar os outros, recebendo de Deus revelações para orientar as pessoas, sempre foi íntimo de Jesus. Enquanto Diótrefes era exatamente o contrário. Ele não amava ninguém, ele amava a si próprio. Então as pessoas precisam serem corrigidas, esses líderes precisam ser corrigidos,
Porque se nós pouparmos esses lobos vorazes, esses líderes que só pensam neles mesmos, ditadores, enriquecendo cada dia mais, se nós pouparmos esses, nós vamos matar as ovelhas, destruir as ovelhas. E Deus vai pedir contas das ovelhas. Tenha certeza. Por isso nós vemos que João, apesar de ser manso, humilde, ele vai e coloca em evidência o caso de Diótrefes, para que todos soubessem que ele estava corrigindo, estava disciplinando, ele estava trazendo a doutrina, ele estava trazendo uma correção a um líder que estava se portando como ditador. Tópico 3, subtópico 2, preserva as ovelhas. Ao perder a primeira investida contra Ai, como líder, Josué colocou em risco a vida de suas ovelhas. Por ouvir o conselho de homens, não se importou em ouvir a Deus. Essa insubmissão custou caro a Josué, pois 36 pessoas perderam a vida naquela batalha. Uma derrota significativa para Josué. O discípulo verdadeiro tem responsabilidade em gerar e cuidar, pois se não o fizer, Deus o cobrará. Jeremias 23, 1 a 4. Jesus deixa claro que guardou todas as ovelhas que Deus o deu e nenhuma se perdeu. João 17, 12a. Então veja que Josué, ao não consultar a Deus, ao não procurar também saber mais informações sobre a batalha de Jericó, não saber nada sobre o que Acã fez, não ter consultado a Deus para que Deus também dissesse a ele. Deus estava esperando Josué orar. Veja bem, Josué deveria ter ido a Deus. Se ele tivesse ido, Deus teria dito, olha, tem pecado aí, corrija primeiro isso. Depois eu vou dizer como fazer. Vocês vão destruir Ai rapidamente e com muita facilidade. Mas não, confiou na palavra dos espias, não consultou a Deus, perderam aí, olha, 36 soldados, morreram por causa disso. Imagina que derrota terrível. E o povo também ficaram ali meio tristes, derrotados, quase armaram ali uma revolução ali, Quase que se rebelaram contra a autoridade de Josué, recebida do próprio Deus. Veja só, o povo ficou abatido. Não foi só uma derrota de 36 homens mortos, mas o povo todo ficou abatido. Muitos deles devem ter pensado, Deus nos abandonou. Então nós vemos o exemplo de Jesus que deu a vida pelos seus discípulos, por todos nós, e ele guardou, protegeu, livrou a todos que ele chamou como discípulos, seus apóstolos, menos um, que é um filho da perdição, era um que amava mais o dinheiro do que a Deus, que é o Judas. Mas os outros foram todos preservados, guardados, livres. E Jesus os entregou na mão do Pai quando tinha que ir. Então ele disse, olha, até agora tenho guardado e eles estão aqui para servir, para fundar a igreja. Tudo debaixo da submissão a Deus. Então nós vemos no exemplo de Diótrefes que ele humilhava, mas ele não se humilhava diante de Deus. Mas ele gostava de humilhar as pessoas. Era orgulhoso, confiava em si próprio, se estribava na sua própria sabedoria, do seu próprio entendimento. Então Diótrefes pensava só em si próprio, não pensava nos outros. Não pensava na obra de Deus, pensava na sua própria obra. Tópico 3. O tópico 3 cumpre o propósito divino. O propósito divino para Josué era vencer Ai, mas ele perdeu. O fato de Josué não saber que Acã havia roubado o ouro que estava sob a proibição, Josué 7, de 1 a 13, mostra que Josué não havia buscado Deus antes de invadir a cidade, senão o Senhor o teria avisado. Amós 3, 6 a 7. Para cumprir o propósito divino em Ai, Josué agora busca a Deus e recebe a garantia da vitória na batalha, após ouvir as estratégias do Senhor. Josué 8, 1 a 2. Um discípulo verdadeiro ouve as instruções de seu mestre. Veja que o propósito de Deus era que Josué entrasse na terra e matasse todos os inimigos. Esse é o propósito de Deus. E tudo seria cumprido desde que Josué se submetesse à autoridade de Deus, consultasse sempre a Deus.
Então não era de qualquer maneira. Veja que quem deu estratégia, quem derrubou o muro de Jericó, tudo foi Deus. Então aí ele deveria seguir na mesma ordem. Sempre submisso, sempre consultando a Deus, sempre seguindo as orientações de Deus. Mas agora ele não segue, não consulta. Isso é bem claro aí na Bíblia, porque se ele tivesse consultado, Deus diria: tem pecado aí, o Acã roubou, o Acã mentiroso, enganador, tem pecado. Primeiro o pecado deve ser destruído, depois vocês vão lutar e eu vou orientar como fazer e vocês vencerão. Deus tinha dado uma ordem clara que ninguém poderia pegar do anátema, tudo ali era amaldiçoado por Deus. Eles deveriam destruir tudo, não poderiam pegar para eles. E o Acã vai e pega. Então veja que por isso morreram 36 homens. Por isso houve aquele problema seríssimo ali do povo todo abatido, por falta de consultar a Deus, de estar submisso à autoridade, à vontade de Deus. Deus certamente cobra da sua liderança. Aqueles que ele escolheu e colocou como líderes na igreja, cobra deles o cuidado com as ovelhas, a condução, o discipulado dessas ovelhas, o ensino dessas ovelhas, o verdadeiro e legítimo ensino da palavra de Deus, a correção pela palavra de Deus. Sempre deve haver correção, disciplina, para que os outros aprendam e não vivam no mesmo pecado. Então Josué, depois da derrota, então agora ele vai consultar a Deus, porque agora ele quer atacar novamente Ai, destruir a cidade, continuar no plano de Deus. Então agora ele se humilha diante de Deus, busca a Deus em oração, e Deus agora vai dizer para ele que havia pecado, que o Acã tinha roubado. Então agora Acã vai morrer, o pecado acaba, Deus agora dirige a todos uma estratégia vitoriosa. E eles então vão cercar Ai por dois lados, por detrás e pela frente. E aí vão usar a estratégia de fugir diante de Ai quando eles vêm ao encontro deles, pensando que vão vencer. Eles não consultavam a Deus, eles não tinham Deus. Acharam assim: nós vencemos a primeira vez, agora é simples, já estão com medo, a gente vai vencer. Correram atrás e os israelitas, os hebreus, então se afastaram e deixaram eles vir. Quando eles vieram, os que estavam por detrás atacaram a cidade, botaram fogo na cidade. Quando eles olharam para trás e viram a cidade incendiada, eles perceberam: caímos numa armadilha, numa emboscada. E agora vêm os exércitos de trás, que atacaram a cidade, vêm contra eles por detrás. E Josué agora, que havia recuado, avança contra eles. E eles são facilmente derrotados. Então agora, dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus, na submissão a Deus. Então agora todos vão conhecer a força, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a autoridade de Deus. Todos vão louvar a Deus. Todos agora estarão unidos porque venceram, tiveram a grande vitória. Mas com Deus à frente, com Deus demonstrando a sua sabedoria, o seu poder, a sua autoridade. Conclusão: Deus não procura pessoas fortes, mas alguém que seja fortalecido nele. Deus não quer discípulos de aparência como Diótrefes, mas de essência, comprometidos e amáveis como João, Gaio e Demétrio, para realizar seus propósitos. Então veja que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos fracos, então Deus se torna forte em nós. Quando nós somos submissos, Deus então nos dá autoridade. Quando nos humilhamos, Deus nos exalta. Quando dissemos não sei, não posso, não tenho condição, não tenho sabedoria, não tenho poder para isso, então Deus entra com a sua vitória garantida. Deus entra com a sua presença poderosa e acontece exatamente do jeito que Ele quer que aconteça. Glória a Deus, aleluia. Deus está procurando pessoas para Ele usar, as pessoas que querem ser usadas e não pessoas que querem usar Deus.
Deus não está à procura de diótrefes, porque tem um monte de diótrefes por aí. Deus está à procura de João, Gaio, Demétrio, pessoas que se humilham, pessoas que aceitam e se submetem à autoridade de Deus. Vamos orar agora. Se você deseja receber agora a salvação, receber o Espírito Santo, ser um templo do Espírito Santo, a ter Deus morando dentro de você, você saiba que Jesus Cristo veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você recebe o Espírito Santo agora, você é salvo agora, se torna agora filho de Deus. Vamos orar, peça perdão a Deus pelos seus pecados, se arrependa agora. Vamos começar agora uma vida nova juntos, como irmãos, como igreja de Jesus Cristo. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti agora, Senhor. Rabaná, contarei, comparle, cruz, separfanai. Alegrada luz, teve força, calmegar, me destei. Ó Senhor, convence-os do pecado, da justiça e do juízo agora. Ajuda-os, perdoa, Senhor. Ó Senhor, que os seus nomes estejam escritos ali no livro da vida. Que eles possam daqui para frente andar em comunhão e união com o Senhor. Que eles sejam abençoadores, que eles possam compartilhar essa salvação, compartilhar Jesus Cristo com os outros, que eles possam ser bênçãos nas tuas mãos. Dá a eles autoridade e poder, Senhor, para exercerem um grande ministério para ti, para servir a ti, para fazer uma grande obra para o Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Toca, Senhor, essas vidas, cura, Senhor, aqueles que estão doentes, estão enfermos. Solta, em nome de Jesus, sai deles toda doença, toda enfermidade agora. Toca, Senhor, toca neles, cura totalmente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê um like aí, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber os slides e mais estudos escritos dentro da lição, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp, 99951520454, que eu envio para você gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu preciso muito da sua ajuda, então envie qualquer quantia aí, numa dessas contas para nos ajudar. Aí tem Caixa Econômica, tem Bradesco e temos Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, 331-957-816-20. É meu CPF. Envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.